No nosso quadro Saúde e Bem-Estar, eu estou aqui com o Dr. Gustavo Valadão, que está de Casa Nova, né? Que nós estamos no novo consultório dele aqui no Hospital São Domingos. E é tão bom, né, Casa Nova, receber os pacientes, principalmente, né, doutor Gustavo, nesse retorno aí pós-pandemia, que muita gente estava preocupado. E é importante, né, estar tratando a saúde, principalmente os pós-bariátricos. Madalena, tudo bom? Então, a gente mudou. A gente já atendia no HRO lá no 4º andar e agora a gente está aqui no Hospital São Domingos, mesmo no 2º andar na área da multiclínica. Então os consultórios ficaram lindos, bem amplos, bem acolhedor para os pacientes. Então mudanças são sempre necessárias para melhorar a nossa assistência para o nosso paciente. Agora a gente tem uma sala para nossa enfermeira com um curativo, bem ampla, assim, então eu acho que só trouxe melhorias para o nosso atendimento. Em relação à pandemia, a gente vê que muitos pacientes estão retornando agora com um aumento progressivo do peso, até porque não diminuiu muito, teve muito medo durante a pandemia com o paciente obeso, que foi quem mostrou que ficaram os mais graves por conta da pandemia. E no momento atual, com a vacinação, com os casos mais leves, eles estão retornando com menos ansiedade, com menos medo até mesmo da pandemia tá tendo casos mais leves. Então a gente está vendo uma volta bem positiva dos pacientes para procurar uma ajuda que ficou um pouquinho mais difícil durante a pandemia. E a gente sabe que esses são pós-bariátricos, mas também tem aqueles que ainda vão fazer a cirurgia bariátrica, né? Que nessa pandemia também engordaram mais ainda, tiveram mais doenças que vão aparecendo, né? Como diabetes, hipertensão. E a cirurgia bariátrica, ela tem 2 técnicas, né? Que você pode fazer de acordo com cada paciente. Explica melhor pra gente. Tá. Então, isso eu também vi bastante no consultório. Os pacientes com as piores das comorbidades quando eles retornaram para o nosso consultório. Tinha muitos pacientes que a gente atendeu no começo de 2019, 2020, que por conta da pandemia não realizaram a cirurgia. Quando voltaram, quem tinha uma pré-diabetes, às vezes já se tornaram diabéticos, uma pressão alta com uma medicação, começaram a utilizar 2 a 3 medicações, então a gente viu uma piora das comorbidades. Em relação às técnicas, a gente possui algumas técnicas cirúrgicas, as permitidas pelo Conselho Federal de Medicina são 2, até 3, mas no Brasil são realizadas mais 2, são sleeve ou bypass. Isso está em processo de mudança, está tendo algumas câmeras que no Conselho Federal de Medicina para adicionar novas técnicas, que já são feitas pelo resto do mundo, mas que ainda no Brasil ainda não foram autorizadas. Mas a gente está já observando essas técnicas, estudando, para a gente dar também outras opções para os nossos pacientes, né? A gente tem o sleeve ou o bypass, são as 2 técnicas padrão ouro que a gente chama na cirurgia bariátrica. Não existe uma técnica melhor que a outra. Assim, alguns pacientes gostam de comparar as técnicas, competir entre as técnicas, assim. Por exemplo, meu irmão fez o bypass e emagreceu, meu outro irmão fez o sleeve, não emagreceu tanto. Então, assim, não é uma resposta individual de cada pessoa. Não tem uma técnica melhor que a outra, tem uma técnica mais apropriada que a outra. Então, nossa função como cirurgião é falar os lados bons e ruins de cada técnica. E, em conjunto com o paciente, a gente decidir em conjunto qual a melhor opção. E outra coisa, doutor, agora com vocês aqui no Hospital São Domingos, também tem a cirurgia robótica, que também já faz com que a recuperação do paciente seja mais rápida em relação à cirurgia, quando faz uma cirurgia dessa. Isso, a cirurgia robótica ela veio ainda mais para... já teve uma grande transformação da cirurgia aberta para os furinhos, que é a videolaparoscopia, e a robótica vem para melhorar, né? A robótica a gente consegue dar alta mais precoce para o paciente, tem menos dor, a gente consegue iniciar a dieta um pouquinho antes. Então, assim, é uma técnica que tá cada dia igualmente a videolaparoscopia, ela é boa tão quanto ela. Só que é uma técnica o paciente ele sente menos dor por conta das movimentações mais limitadas, mais precisas do robô, tá? Mas o robô é comandado pela gente. Então, assim, a gente é uma cirurgia com menos dor, mas o resultado mais ou menos o mesmo.
E em relação ao paciente que faz a cirurgia, depois de quanto tempo ele tem que estar voltando, tendo que fazer essa manutenção de acompanhamento, na verdade, do seu médico? Certo, eu sempre falo muito isso para os nossos pacientes. A cirurgia bariátrica, ela não é um milagre. Ele não vai operar, vai ficar magro e saudável para o resto da vida. É um casamento, não é que a gente chama. O paciente tem que retornar com regularidade, a gente quer melhorar a qualidade de vida dele. Então ele tem que emagrecer saudável, perdendo um pouco a proteína e massa muscular. Então a gente tem que ver como é que estão os níveis da proteína, das vitaminas. Então não adianta operar e sumir. Quem emagrece vai emagrecer, mas não tão saudável quanto um paciente que acompanha regularmente. Não é para estar todo dia aqui, a gente faz consulta a cada 3 meses e aí a gente consegue pegar esses parâmetros de vitaminas, de proteínas e a gente consegue fazer com que ele emagreça de forma saudável, porque a cirurgia, ela não é só o peso, a gente não só fica medindo a balança, a gente mede quanto tem de massa magra, quanto tem de massa gorda, como estão as vitaminas, para a gente proporcionar para o nosso paciente o que ele espera. Não é só estética, não é só emagrecer. A estética é importante, claro, a saúde mental, se olhar no espelho e se sentir mais bonito, mais saudável, isso é importante. Mas mais importante que isso, ela está saudável com as taxas de vitaminas, de proteínas, para emagrecer de forma saudável, tá? Qualidade de vida, né? Isso, qualidade de vida, e esse emagrecimento saudável faz com que você mantenha esse peso por muito tempo, após a fase de emagrecimento. Agora, não vindo para os retornos, não se alimentando de forma adequada, não fazendo uma atividade física, tem a chance de reengordar, porque a cirurgia ela não é milagre. Então, o paciente entendendo isso, a importância de ter o acompanhamento, de ser um casamento com o seu cirurgião, sim, tem tudo para resultados muito bons, como a gente tem olhado no nosso consultório. Então, essa aqui é a nossa conversa com o Dr. Gustavo Valadão. Aqui está o telefone de contato para você também agendar sua consulta, né? Dr. Gustavo, além daqui do São Domingos onde ele está, ele também atende em outros, né, consultórios, né? Pode falar, doutor. Atende tanto na Sogastro, tá, como na UDI, tá bom?